Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. Eu sou o Jorge Jossi Wagner e o tema desse vídeo é a difícil tarefa de exercer a mediunidade. Agradeço a todos vocês que têm me acompanhado nesse trabalho, têm se inscrito em meu canal, têm compartilhado os meus vídeos também, e agradeço a Deus pela oportunidade da realização dessa tarefa tão prazerosa, que é de falar do bem, falar de Deus, falar de Jesus, falar em fazer o bem. Diversos motivos podem levar o médium a desertar da tarefa, contraindo, em consequência, graves responsabilidades. Porque o médium, ele não é médium por acaso. Eu vou ser médium, resolvi ser médium, vou ser médium. Não é assim que acontece. Porque nós todos estamos aqui frutos de uma tarefa, frutos de um trabalho executado pela espiritualidade que denominamos de planejamento reencarnatório. E o médium, naturalmente, o médium que vai trabalhar de forma atuante, ele recebe nesse planejamento reencarnatório essa tarefa difícil de exercer a mediunidade. O corpo físico, que será criado posteriormente no corpo da mãe, ele vai recebendo, durante o seu crescimento, da espiritualidade, através da manipulação do fluido cósmico universal, certas peculiaridades que fará com que aquele corpo físico tenha a capacidade de ser o médium, o intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Por isso que há uma preparação anterior. Não é porque queremos e vamos ser médiuns. Há uma preparação. Aliás, tudo na vida, tudo aquilo que está dentro das leis divinas, existe sempre coerência, leis. Por isso que dizemos que a difícil tarefa de exercer a mediunidade, que é o tema, nos leva a dizer que vários são os motivos que podem levar o médium a desertar da tarefa, porque não é uma tarefa das mais fáceis. Vamos alinhar algumas, porque são oportunas. Então, por exemplo, a desconfiança dos encarnados pode, ferindo-lhe a suscetibilidade, fazê-lo abandonar a tarefa, não acreditar naquilo que está acontecendo com ele. Pouca importância dão esses nossos irmãos aos avisos e advertências dos nossos irmãos desencarnados. A autoconfiança com excessivo receio de mistificações ou do chamado animismo. Animismo é o caso em que o próprio médium fala como se estivesse recebendo a mensagem de um espírito, mas é ele mesmo quem está falando. Não existe um espírito se manifestando por ele. É ele quem dá a mensagem. Isso é chamado de animismo. E isso ocorre em muitas situações. E isso, inclusive, tem sido causa também para que medianeiros que podiam render bem na obra mediúnica afastem-se em definitivo ou de forma transitória. Existem aqueles que também não aceitam conselhos ou críticas construtivas de companheiros mais prudentes e experimentados. A deserção do serviço mediúnico significa fracasso na experiência reencarnatória, com seu cortejo de consequências dolorosas. É um trabalho que eu aceitei realizar, está no meu planejamento reencarnatório e eu tenho condições de realizá-lo. Mas eu me afasto dele. Irei certamente sofrer consequências que podemos denominar de punições, que não será feita por Deus, porque Deus não pune, Deus oferece oportunidades. Mas eu certamente, ao retornar ao plano espiritual, isso acontecerá fatalmente, através da morte do corpo físico, eu irei arrepender-me de não ter tido mais força
para realizar um trabalho que eu tinha total condições de realizar. Sendo a mediunidade aqui na Terra, de modo geral, oportunidade de resgate e reabilitação, a deserção, a fuga do trabalho de intercâmbio implica o não resgate, o não pagamento de compromissos do passado. É uma dívida que eu tinha plenas condições de pagar e não paguei. E dívida a gente sabe que a gente sempre tem que pagar. Fugir então à realização mediúnica traduz desperdício de oportunidade. Repito novamente. Fugir à realização mediúnica traduz desperdício de oportunidade. E quantos são aqueles que conhecemos e que são médiuns de grande valor no trabalho mediúnico e que se afastam por esse ou por aquele motivo, por falta de perseverança, pelas dificuldades que a mediunidade realmente nos traz, se afastam desse excepcional trabalho que Deus nos permite realizar. Agravamento de responsabilidade agravamento de responsabilidade pelo que não construiu em função do presente e não reconstruiu em face do passado, ante os deslizes perpetrados. Então vejamos que Deus nos oferece todos os dias oportunidades de resgatar as nossas faltas, os nossos vícios. Mas nem sempre temos boa vontade para prosseguirmos, vencendo os obstáculos, tirando as pedras do caminho, que são colocadas porque são necessárias. O portador da mediunidade que se aproxima das fontes do Evangelho e do Espiritismo encontra estímulo e força para continuar superando lutas e obstáculos, dando curso assim à própria evolução. Ora, digamos que a pessoa é médium, mas não é espírita, mas é médium, porque a mediunidade não pertence ao espiritismo. Todos somos médiuns, independente das nossas denominações religiosas. Então, se eu sinto que alguma coisa está diferente daquilo que eu tenho aprendido na religião que eu milito, e a religião não consegue me explicar, devo buscar, sem dúvida nenhuma, ajuda, porque eu sou um ser inteligente, tenho que tentar resolver aquilo que está me afetando, e eu não consigo entender o que é. Por isso que o Espiritismo nos oferece, então, a sustentação para entendermos o que é a mediunidade e como nos mantermos equilibrados durante o trabalho mediúnico. E encontraremos em Jesus reconforto. E encontraremos nas obras básicas da doutrina espírita o discernimento doutrinário. O segundo livro das obras básicas da doutrina espírita é o livro dos médiuns, um livro extraordinário de estudo que nos explica com minúcias o que é a mediunidade. Existem muitos recursos pelos quais a espiritualidade, expressando compaixão por nós, convoca-nos ao trabalho espiritual ou mediúnico. Sofrimentos físicos com enfermidades em nós ou em nossos familiares, provas morais que nos acordaram para cogitações maiores no campo da vida, dificuldades com problemas de obsessão em nós mesmos ou no círculo da consanguinidade, nos nossos parentes. Quando somos visitados por tais problemas, despertamos para o glorioso trabalho do intercâmbio, porque tudo tem uma explicação, tudo tem uma razão de ser. As coisas não acontecem ao acaso. Não apenas razões negativas nos chamam ao serviço mediúnico, muito pelo contrário. Deveríamos não esperar que a dor batesse à nossa porta para ingressarmos num trabalho que sabemos que temos que realizar. Mas muitas vezes a gente espera a dor chegar. Raciocínios novos em vista da leitura, meditação e aprimoramento interior, visitando-nos a mente, podem suscitar novas ideias,
baseados na fraternidade espírita cristã. A compreensão, a certa altura da existência, da falta das gratificações humanas na esfera dos sentidos físicos ou psicológicos, muitas vezes nos conduz igualmente à senda do espírito. Esse é um trabalho de pagamento espiritual, de pagamento de satisfação da realização de um trabalho. Então, a eclosão mediúnica, com o desabrochamento da faculdade no tempo próprio, representa, em alguns casos, o início de florescentes atividades, um trabalho extraordinário. E eu digo para vocês, eu que tenho participado de reuniões mediúnicas, não sendo médium, ser médium dá trabalho, mas é um trabalho extraordinário, belíssimo, em que você vê claramente o mundo espiritual, a grandeza de Deus escrita no mundo espiritual, que não tem fim. É extraordinário. Sejam quais sejam as causas dos insucessos mediúnicos ou do departamento para o trabalho, Evangelho e Espiritismo serão sempre, em qualquer circunstância, o real apoio para quem acordou e deseja caminhar com o bem infinito. Então, amigos e amigas, a difícil tarefa de exercer a mediunidade ocorre sim, mas é factível, é possível de realizar, desde que tenhamos boa vontade para isso. Agradeço muito a sua atenção mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.